Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos, uma vez mais estamos reunidos para a nossa Escola Bíblica Dominical. Essa é a minha, a sua, a nossa Escola Bíblica. Escola essa enquanto ela ensina e ela evangeliza, a melhor escola do mundo. Uma escola sem igual, escola essa que tem por finalidade o ensino genuíno da palavra do Senhor, o ensino expositivo e sistemático da palavra de Deus. Nós estamos em um trimestre atípico. Teremos 13 lições, já abordamos 2 lições anteriores. São 13 lições que foram exatamente comentadas pelo saudoso missionário Ulrico Beckstein no ano de 1993. Pense, muitos anos atrás, porém, ela tem um cunho atualíssimo. Graças a Deus nós temos sido enriquecidos e em decorrência dessa pandemia e em decorrência de algumas dificuldades, a CPAD reeditou essa lição, que diga-se de passagem, ela veio em um bom tempo, ela veio de fato nos abençoar, nos fortalecer e que nós possamos estar a cada dia fundamentados nessa bendita e gloriosa palavra. Nós estamos na nossa lição de número 3, 19 de julho de 2020, que tem como tema o despertamento renova o altar. O despertamento renova o altar. O nosso texto áureo está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, que diz-nos assim: Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Verdade prática, Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Está aí o nosso texto áureo, o texto áureo da nossa lição e a nossa verdade prática. Isso é uma verdade insofismável, inquestionável. O inimigo ele tenta, o inimigo luta, o inimigo ele faz de tudo, ele empreende tudo quanto está ao seu alcance no sentido, obviamente, de destruir aquele que está em Cristo Jesus. E que diz a Bíblia que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que está constantemente com o altar reparado, aquele que está com o altar constantemente renovado, e nós vamos entender essa questão de altar, porque altar, vale logo introdutoriamente dizer, é o nosso coração, é a nossa vida. O nosso altar está diante de Deus. É aqui onde Ele habita, onde nós ofertamos a Deus o nosso louvor, o nosso sacrifício de louvor que confessa o nome bendito do Senhor. Meus queridos, quando nós começamos a olhar dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos observar a grande relevância do altar. Gênesis capítulo 8, versículo 20, nós encontramos o altar na vida de Noé. Noé, quando saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi exatamente levantar o altar. Ele ergueu um altar. O altar era lugar de sacrifício. Vocês percebem que quando posteriormente Moisés mandou edificar, quando Deus, através de Moisés, edificou o tabernáculo, tinha o altar de bronze e o altar de ouro. O altar ficava logo na entrada, era o lugar do sacrifício. Era o lugar onde as oferendas eram propiciadas ao Senhor. Então, Noé, em reconhecimento à intervenção divina, à provisão divina, Noé, ao sair da arca, a primeira coisa que ele fez com sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas 3 noras, foi exatamente edificar o altar. Nós temos também em Gênesis 22, 9, o altar na vida de Abraão. Abraão foi um dos homens que mais edificou o altar. Abraão, ele tinha uma comunhão íntima com Deus. O altar estava muito presente na vida de Abraão. Altar fala de adoração, de rendição. Altar fala de oferta, de comprometimento. Altar fala exatamente de uma comunhão que nós precisamos ter e manter constantemente
com o Senhor. Nós temos também em Josué, capítulo 8, versículo 30, o altar na vida de Josué. Josué, sucessor de Moisés, aquele homem que teve um compromisso muito grande, teve uma responsabilidade muito grande de fazer o povo herdar a terra que Deus havia prometido aos seus pais, havia prometido a Moisés, o grande legislador Moisés. Então, queridos, o altar na vida de Josué, Josué 8:30, o altar na vida de Gideão, Juízes 6, 25 ao 27, vocês vão perceber que Gideão, ele edifica um altar. Agora, vale salientar que Deus disse para Gideão para ele destruir primeiro o altar de Baal. Ele quebrou o altar de Baal, aquele altar onde eram oferecidos oblações e sacrifícios a Baal, muitas vezes até sacrifícios humanos, e Gideão, ele quebra aquele altar e ele reedifica o altar do Senhor. Ele levanta um altar para sacrifício ao Senhor. O altar na vida de Davi. 1 Crônicas 21, 26. O altar era muito presente na vida de Davi. Davi, que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. O amado, o caçula dos 8 filhos de Jessé, o belemita. Aquele homem que tinha uma comunhão intrínseca com Deus. Uma vida de comunhão, uma vida de rendição, uma vida de sacrifício. Uma vida que, mesmo não obstante ser um hábil e destro guerreiro, ele apunhava a sua espada e Deus, através de Davi, possibilitou várias vitórias ao seu povo, mas mesmo não obstante tudo isso, ele abria mão da sua espada, tomava um banho, lavava as suas mãos e podia pegar a sua harpa e começar a dedilhar e tirar hinos de louvor e de celebração ao nome do Senhor. O altar estava presente na vida de Davi. Hebreus capítulo 13, versículo 10 ao versículo 15, a Bíblia diz que nós temos o altar. Oh, queridos, isso aqui é tremendo. Parem para pensar comigo, nós temos um altar. E quando nós vamos lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, o altar na vida da igreja, que altar é esse? Muitas vezes nós temos a ideia de que altar é o púlpito, o altar é o tablado, onde os presbíteros, os oficiais da igreja, pastores, evangelistas se posicionam, onde está o púlpito. Não, ali é o púlpito, ali é o tablado, onde nos posicionamos. Agora o altar, o nosso altar, na verdade, se nós formos olhar e analisarmos cuidadosamente as escrituras sagradas, todos os altares que foram levantados, todos os altares, eles aludem exatamente a Jesus. É uma prefiguração, é uma figura, na verdade, do nosso verdadeiro altar, que é Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito bem, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2 ao 5, Esdras, capítulo 10, versículos 3 ao versículo 13. Vamos à nossa introdução, mas vale salientar que os objetivos específicos nesta manhã, eu espero que nesta manhã seja uma manhã de muita produtividade, que nós possamos ser ricamente abençoados por esta palavra. Os objetivos são elucidar ao aluno o significado do altar para o antigo pacto. Segundo, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus e comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Queridos, isso aqui é muito sério. É muito sério. Nós vamos abordar isso de uma forma bem concisa, tá bom? A nossa introdução. Nessa lição estaremos meditando sobre um fato que caracterizou o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passaram a sentir
de se chegar mais perto do altar de Deus a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. O nosso ponto central, o ponto central da nossa lição, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Meus queridos, o despertamento conduz os homens ao altar. Os judeus sentiram a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Agora, quando nós começamos a analisar esse texto, eu gostaria de colocar aqui como pano de fundo para que nós possamos ter um entendimento, e eu quero jogar luz ao nosso raciocínio. O povo estava voltando exatamente do cativeiro babilônico, onde eles ficaram 70 anos, para que se cumprisse o vaticínio do profeta Jeremias, segundo ele vaticinou no capítulo 28, versículo 22, que eles haveriam de ser levados ao cativeiro babilônico e lá eles ficariam 70 longos anos. Em decorrência da sua desobediência, após o vaticínio de Jeremias, Nabuzaradão, capitão da guarda do rei Nabucodonosor, invade Jerusalém, cerca Jerusalém, e nós vamos perceber 3 levas, e nós não queremos aqui entrar em minúcias sobre essas 3 levas. O certo é que eles foram levados para a Babilônia, cumprindo-se os 70 anos, dos quais a palavra do Senhor, através de Jeremias, havia sido vaticinada. Daniel, ele sentiu no seu coração o desejo de buscar ao Senhor, entendendo, compreendendo, porque ele era um exímio estudioso da palavra de Deus, entendendo, compreendendo que os 70 anos dos quais havia sido vaticinado pelo profeta Jeremias, havia se cumprido. Até então, ninguém dava sinal de que estavam desejosos por voltarem para sua terra natal. Nenhum deles, ou quase nenhum, estavam tão desejosos para retornar para sua terra natal. Quando ele começa a orar ao Senhor, e Deus, exatamente, toca no coração de Ciro. Agora, vale aqui uma nota. Ciro era um rei persa, era um rei que não era temente a Deus, mas é chamado na Bíblia, no livro do profeta Isaías, de meu servo. Deus chama Ciro de meu servo. Agora, essa expressão meu servo não é para ser entendida no sentido de que Ciro era adorador do Senhor, de que Ciro ele rendia louvores e adoração ao Deus dos céus. Não, até porque os persas eles acreditavam no Deus dos céus, no Deus da lua, do sol, da estrela, e eles acreditavam também no Deus da terra, que era o Deus negro. Havia um Deus branco, um Deus negro. Havia uma dualidade, havia uma dicotomização nessa questão de Deus. A ideia de Deus, na verdade, tanto é que quando Ciro, ele apregoa, ele manda notícias para que se apregoe e que o povo volte do cativeiro para sua terra natal, todos voltem para sua terra natal, e ele não só autorizou, ele não só delegou, ele não só permitiu o povo voltar, mas ele também conseguiu equacionar algumas questões no sentido da reconstrução do templo. Como ouro, prata, joias, fazendas, gado. E ele mandou um mensageiro que fosse apregoando em todas as cidades, vilas, povoados, distritos, porque os persas eram muito organizados nesse sentido administrativo. Então, ele é chamado de meu servo. Só que, nessa questão aqui, ele não era adorador e ele nunca se converteu. Há exemplo de Nabucodonosor, que se nós formos parar para pensar um pouco, algumas evidências apontam no sentido de que Nabucodonosor, ele se arrependeu dos grandes males que ele cometeu. Agora, quando o povo precisa voltar agora para sua terra natal e reconstruir exatamente o templo, todo retorno não é fácil. Todo retorno é difícil. Eles ficaram 70 anos. Alguns judeus, eles prosperaram, tornaram-se ricos, prósperos fazendeiros, porque a ideia de cativo, principalmente lá em Babilônia, não era um sistema de escravidão.
Não era um sistema de que eles estavam aprisionados, até porque a política babilônica era uma política de que eles deixavam eles mais livres, diferentemente de quando eles foram e estavam lá no Egito. Muito diferente. Então, tem a ideia de que eles plantavam, colhiam, comercializavam, compravam, vendiam, tornaram-se ricos, prósperos. Tanto é que o próprio Daniel se tornou um homem extremamente célebre, um homem grande, o segundo no reinado babilônico. Daniel, ele não voltou, ele continuou lá dentro de Babilônia, até porque Daniel já estava bem idoso. Daniel, ele estava por volta de 86 anos de idade, 87 anos de idade, quando essa profecia se cumpre, quando eles começam a retornar para reconstruir o templo, os muros, as portas. Eles precisavam se reconstruir politicamente, socialmente, culturalmente, religiosamente. Tanto é que Deus levanta 3 grandes homens. Veja comigo, Zorobabel, Neemias e Esdras. Zorobabel para reedificar o templo. Neemias para reedificar a lei. E Zorobabel, Neemias e Esdras. Esdras, o grande escriba, o grande pregador, o homem que evocava os oráculos divinos. Esses 3, na verdade, foram peças fundamentais, não só para a reconstrução do templo, das portas, dos muros e da própria religião. Mas aqui nós temos o despertamento. E o despertamento conduz o homem ao altar. A necessidade da busca, porque havia todo um antagonismo por parte dos povos vizinhos. Havia confronto, eles estavam com medo. A expressão bíblica aqui é, eles estavam aterrorizados, estavam com medo. Eles estavam voltando para a sua terra e não havia nenhum tipo de amistosidade por parte dos que ali habitavam, por parte dos que eram vizinhos. Não havia nenhum tipo de amistosidade. Ao contrário, diante daquele cenário de medo, de pavor, de crise, diante dos temores, do pânico que se instaurou ali em meio ao povo que voltou para a sua terra natal, eles sentem uma necessidade muito grande de buscar ao Senhor. Se nós fôssemos contextualizar, diante do mundo em que nós estamos vivendo, das crises política, social, econômica, cultural, religiosa, familiar, ética, diante da pandemia que nós estamos enfrentando, o mundo está em crise, o globo terrestre está em crise, todos os 4 cantos da terra, diante de todos esses pavores que vêm sobre as nossas vidas, a cada dia nós precisamos buscar ao Senhor e renovar o nosso altar. Então, o despertamento conduz o homem ao altar. É o nosso primeiro tópico. O nosso segundo tópico, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto de Deus. No Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Queridos, eu preciso que você atente para isso. Nós já colocamos aqui que vários homens de Deus levantaram o altar. Aquele altar, quando estudamos a Bíblia, a linguagem da tipologia bíblica, aqueles altares que eram levantados, eles sempre aludiam, eles prefiguravam para Jesus. O Antigo Testamento, geralmente, ele sempre joga luz ao Novo Testamento. E Paulo, ele é muito claro, ele é muito enfático que nós temos um altar. Cristo é o centro da nossa comunhão. Tudo deve ser cristocêntrico. Há um egocentrismo exacerbado hoje da humanidade.
É o homem no centro, esse antropocentrismo, essa coisa do homem no meio, do endeusamento, do ovacionamento ao homem, há uma rendição, há uma rendição muito grande ao homem, há um culto ao homem, mais do que nunca, queridos. Mais do que nunca hoje, os homens estão sendo endeusados, ovacionados, aplaudidos, celebrados. Muitas vezes nós estamos vendo isso em detrimento do verdadeiro sentimento que deve haver, principalmente no homem que tem conhecimento de Deus. Que se apague as luzes, os holofotes, as luzes da ribalta em cima dos homens e que Deus apareça, que nós venhamos diminuir e que Deus venha aparecer. O apóstolo São Paulo, ele diz, não tenho de que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Eu estou escondido atrás da cruz. Porque nós somos dele, nele, com ele e para ele. Glória, pois, ao nome dele. Diante da cruz, nós somos levados ao nosso pleno reconhecimento do nosso pecado, da nossa pequenez, e como diz o apóstolo como diz o próprio Cristo, sem mim nada podeis fazer. Cristo no centro da nossa vida, no centro da igreja, no centro da nossa família, no centro das nossas decisões. Jesus, ele precisa estar no centro. A nossa vida de comunhão é colocar Cristo no centro, porque ele é o nosso altar. O altar deve ser erguido na nossa vida e Jesus, ele está no centro. Diferentemente do Antigo Testamento, onde altares como Elias reparou o altar que estava quebrado, o altar que estava destruído. Elias fez um desafio aos profetas de Baal e aos profetas de Azera lá no Monte Carmelo, e Elias, com muita coragem, muita maestria, Elias dizia, chegai-vos a mim, chegai-vos. E ele reparou o altar do Senhor que estava destruído. E uma oração de aproximadamente 30 segundos foi o suficiente para que Deus pudesse ouvir e enviar fogo, consumir o holocausto, a lenha, a pedra, lambeu toda a água que estava em torno do rego, e todos eles caíram prostrados, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando nós consertamos o nosso altar, quando nós reparamos o nosso altar, o que é isso? Reparar o altar é consertar aqui dentro algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Você sabe, eu sei, nós sabemos o que precisa ser reparado. Paulo, com muita autoridade, ele diz, examine o homem a si mesmo, é fazer um exame introspectivo. Quantas pessoas que ficam olhando para a vida dos outros, julgando a vida dos outros, tentando fazer uma avaliação da vida dos outros em contrapartida, não faz uma autoavaliação, um exame introspectivo, não analisa a sua vida, não coloca o seu altar em dias, em ordem. Quantas coisinhas que vão sendo aninhadas e agasalhadas aqui dentro de nós, coisas que muitas vezes prejudicam a nossa comunhão com Deus, com a igreja, com o nosso irmão, com a nossa família. Nós precisamos, até porque a súbita e iminente vinda de Jesus está próxima. Ah, pastor, mas eu ouço isso de volta de Jesus há 30 anos atrás. Sim, eu ouço isso há quase 35 anos. Mas Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Se ele não volta, permita-me usar essa expressão, se ele não volta agora, hoje, amanhã, para o arrebatamento, ele pode voltar para mim. Como a todo dia nós temos notícia de servos de Deus que estão partindo para a glória. Então, queridos, precisamos ter Jesus como centro de tudo. Vamos para o nosso terceiro tópico. O nosso terceiro tópico, exatamente, queridos,
O nosso terceiro tópico, nós precisamos, entendam bem, nós precisamos, mais do que nunca, nós precisamos, sabemos que Jesus, ele é o centro da nossa comunhão, ele é o centro da nossa comunhão, e nós precisamos colocar ele como centro, e é interessante que o povo de Deus, eles começaram a reedificar o templo em cima das mesmas bases. Eles não precisaram de outras bases. Eles não precisaram de outro fundamento. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos remover os marcos antigos. Aí a ideia, logo quando o novo convertido, a ideia que se tinha, a interpretação que se tinha, e muitas vezes dentro de uma exegese interpretativa equivocada, ou dentro da perspectiva que se tinha daquela época, e eu não condeno nenhum dos nossos pais estruturais, obviamente que nós tivemos alguns equívocos, alguns excessos interpretativos. A palavra de Deus, graças ao nosso bondoso Deus, que a cada dia nós temos exímios professores, estudiosos da palavra, e a cada dia a palavra de Deus nos chega de uma forma acurada. A cada dia que passa, nós temos bons estudiosos da palavra, não eximindo os nossos pais estruturais, mas muitas vezes se fundamentava muito em usos e costumes, e que, diga-se de passagem, tinham vários usos e costumes daquela época que poderiam ser preservados até hoje. Não vou entrar no mérito, até porque isso dá pano para manga, não? Então, tá, tudo bem. Agora, venhamos e convenhamos, queridos, as Assembleias de Deus, eu não sou sectarista, eu não sou exclusivista, não. Eu amo a minha denominação, louvo a Deus por ter aceitado Jesus das Assembleias de Deus. Nós somos uma igreja histórica com mais de 109 anos, para a glória do nome do Senhor. Agora, venha aqui comigo. Nós precisamos ter Cristo no centro. O altar, quando é levantado, e nós precisamos ter essa consciência de Cristo como o centro, Cristo como o centro das nossas atenções, adoração, Cristo como o centro do nosso louvor, da nossa glorificação, dos nossos aplausos, e não o homem. Mas nós percebemos que muita coisa mudou. Mesmo no obstante, há décadas passadas não estarmos cercados de tanta tecnologia, essa tecnologia que nós temos aqui disponível, mesmo no obstante não termos toda a tecnologia, todo o aparato tecnológico, hoje nós temos fibra ótica, hoje nós temos TV, hoje nós temos facilidade enorme de acesso. Mas alguns anos atrás não tínhamos nenhum desses aparatos e a igreja crescia de forma vertiginosa. A igreja crescia, havia uma simplicidade, eu percebo, você pode discordar comigo, e aqui eu não quero fechar o assunto aqui fica aberto, você pode concordar ou discordar de mim, mas havia uma simplicidade maior, porque eu percebo que Cristo estava mais no centro. Hoje, infelizmente, nós percebemos que a cada dia que passa há um endeusamento maior do homem. Hoje, as pregações são muito voltadas e focadas ao homem. Hoje, muitas vezes, se exclui Cristo das reuniões. Hoje nós temos, a grande verdade é humoristas gospel, cresce-se a cada dia stand-up gospel, shows, risadas, assobios, barulhos, pulos. Alguns lugares, infelizmente, já se virou shows com danças sensuais. E isso tudo em nome de Deus. Eu não quero aqui entrar no mérito, não quero
entrar aqui num embate de discussão, talvez eu esteja sendo careta, me desculpe, mas quando eu olho aqui para a palavra de Deus e quando eu olho para a genuinidade do evangelho e da palavra, o povo, quando reedificou o altar e começou a buscar e foram despertados, eles abandonaram tudo. Ezequias, quando reedificou o altar, os verdadeiros e genuínos despertamentos e avivamentos dos quais se tem notícia na Bíblia e na história secular, primeiro se fundamenta na palavra e no abandono de toda prática que não é aceitável por Deus. Que nós possamos colocar Cristo no centro, que os nossos louvores sejam centrados em Jesus. Que o foco do homem desapareça. Muitas vezes há muita preocupação de quantos likes, quantos joinhas, quantas visualizações. Hoje, muitas vezes, o que nós percebemos, ou quando nada é o que fica muito explícito, muito efervescente, é o enaltecimento do homem em detrimento do enaltecimento de Jesus. Me desculpe a franqueza, eu percebo que a igreja de algum tempo atrás, eu louvo a Deus porque eu sou da igreja de 35 anos atrás e sou da igreja de Cristo hoje. E vou continuar todos os dias enquanto eu viver até o grande e glorioso dia do arrebatamento da igreja. Espero nele, porque nele estou fundamentado nele. Agora, queridos, para onde estamos andando? Megas templos suntuosos, magníficos, glamurosos, suntuosos, não tenho nada contra. Porém, grandes ajuntamentos, grandes e mega templos, gigantíssimos, não significa dizer de que Deus está. Também não estou aqui depreciando os grandes nem os pequenos templos, não. Agora, pare e pense, para onde estamos andando? Há um verdadeiro despertamento que nos leve a uma vida de quebrantamento, de oração, de jejum, de rogos, de lágrimas, de busca pela palavra, paixão pelas almas, busca pelas almas perdidas, os irmãos que se afastaram do caminho do Senhor. Eu percebo que, infelizmente, tem havido muita excludência, muito preconceito. Mas quando a igreja ela está no centro da vontade de Deus e Cristo está no centro, ela olha através da perspectiva de Jesus, ela olha através do olhar de Jesus. O que faria Jesus em meu lugar diante da pobreza, da miséria? Quando nós precisamos de empatia, precisamos de acolhimento, precisamos que Jesus ele age em nós, ele mova em nós. Ele vem através de nós estabelecer a vontade dele. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Eu gostaria de que você parasse e pensasse e nós refletíssemos sobre isso. Amém? Estamos fechando a nossa lição desta manhã, conscientizando-lhes de que o que o pastor missionário saudoso Eurico Bechstein, há 26 anos, quase 27 anos atrás, Deus usou para comentar essa lição, que agora tem em nossas mãos, é tão atualíssima. Edificar o altar, necessidade de buscar o Senhor, colocar Jesus como centro, colocar Jesus como o verdadeiro centro do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso culto, que tudo seja para Ele. Ele é o cabeça, Ele é o fundamento, Ele é a base. Que Deus nos ajude, queridos, que possamos pensar sobre isso.